No quesito CPI, Isabel, porque tem ali a possibilidade de abertura de CPI, a gente já contou aqui no jornal que tem o número necessário de assinaturas, eles conseguiram reunir e tudo mais, para poder fazer uma força e tirar a CPI do papel. Isso, os congressistas só vão fazer isso se eles julgarem que vale a pena, ainda mais no ano eleitoral. Como é que está a andança desse assunto, Bel? Elisa, são 3 frentes diferentes, né? CPI da Câmara, CPI do Senado e uma CPMI que reuniria as duas casas. Tem assinatura suficiente para qualquer uma dessas frentes. Conversei com vários líderes das duas casas para entender qual é a temperatura de momento a respeito dessa recepção dessa ideia. Muitos acham difícil de ser implementada uma investigação própria do Congresso Nacional via cada uma dessas frentes, até porque a gente está em ano eleitoral e sim, isso tem um peso para o parlamento, porque não se sabe qual vai ser o desdobramento a partir do momento em que a gente tiver mais avanços das investigações sobre o mundo político, porque a perspectiva é essa, de que as investigações podem abraçar atores da política também por conta das relações historicamente construídas por Daniel Worcaro em Brasília. Agora, por outro lado, tem muitos líderes de diferentes partidos, tá? Do PT ao PL que estão defendendo a CPI. Então, tem uma divisão de visões nas duas casas a respeito desse tema. E uma avaliação de que é difícil, apesar de ser ano eleitoral, de ter uma resistência de parte do Congresso Nacional, é difícil segurar esse tema pelo escândalo que já se conhece até aqui. Então, o que esse monte de visões demonstra para a gente? Que vai ser muito difícil chegar a uma decisão. A bola está com os presidentes da Câmara e do Senado, e principalmente do Senado, porque CPI do Congresso recai sobre Davi Alcolumbre e, claro, uma CPI do Senado também. No entorno de Hugo Mota, o que eles veem é mais chance de uma CPMI, não uma CPI da Câmara, por conta de fila de outras CPIs e porque tem o interesse dos senadores e dos deputados, mas sem decisão tomada. Líderes próximos de Davi Alcolumbre falam que ele não está tocando neste assunto, que não vem para Brasília nesses dias e que até o recesso terminar não vão ter andamento a respeito desse assunto vindo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele quer, nesse momento, tratar da política lá no Amapá. Então, é a resposta que a gente tem do entorno daqueles líderes mais próximos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E fica essa dúvida, então. É um cálculo político que vai ter que ser feito pelo Congresso Nacional sobre a viabilidade de uma investigação própria. Enquanto isso, a única ideia que vai sendo encaminhada mais enfaticamente é uma investigação via Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Essa comissão é presidida pelo senador Renan Calheiros, que por um ato de ofício conseguiu criar um grupo de trabalho. A CAI tem essa prerrogativa, a CAI é o apelido que a gente dá para essa comissão. E, a partir daí, esse grupo de trabalho pode ter uma espécie de atuação paralela, até similar em alguns pontos, a de uma CPI. Pode, por exemplo, encaminhar pedidos de acesso à informação sigilosa e por aí vai. Então, esse grupo de trabalho já tem data para ser instalado, no dia 4 deste mês de fevereiro, na primeira semana de volta. E aí, Elisa, só para linkar com isso que o Theo estava falando, puxando um pouquinho para o lado do legislativo, né? O que algumas fontes têm falado? Que diante dessa especulação toda sobre delação, o afastamento de Valfrido até gera uma certa brincadeira aqui em Brasília, no mundo político e jurídico. Tem gente dizendo o seguinte: olha, Brasília talvez tenha ido dormir mais tranquila, porque é um advogado que sai, mas que deixa dúvidas aí ainda sobre o processo de delação. Não dá para cravar o que vai acontecer nesse momento, se vai ter delação ou não. Então, talvez, nesse momento, um sono um pouco mais tranquilo.